Empreendedoras e empreendedores desse país, muito prazer. Meu nome é Leonardo, trabalho na DocSign hoje, faço um bico aqui no podcast e, de novo, a gente vai estar com uma pessoa que, para mim, é muito especial e daqui a pouquinho eu vou apresentar ele que, cara, isso aqui, o que a gente tem hoje aqui na Call é um fenômeno. Fala, família do Máximo 20, estamos iniciando mais um episódio aqui hoje. Gostaria de agradecer a galera que está acordando agora, galera que já está no meio do seu dia ou quem está indo dormir conosco. Meu nome é Diego Lopes, atualmente voltando para Porto Alegre, então nos próximos episódios vocês vão ver novidade por aí. E é uma pessoa que é muito especial para o Léo e que vai se tornar para mim também hoje, que eu vou conhecer um pouquinho mais. Sempre ouvi falar muito bem e que hoje eu vou conhecer um pouquinho mais de perto. Então já apresenta aí o nosso convidado, Léo. Cara, pontos importantes, tá? Eu queria trazer um pouco mais do histórico do Fabrício Ferreira, ou melhor, Fafá, pelos mais íntimos. Só que eu prefiro comentar, antes de tudo, que foi um cara que me ajudou muito aqui na DocSign. Tive um prazer enorme em conhecer pela pessoa que ele é, pelo carinho que eu tenho por ele e pelo profissional que ele é. Então, sempre muito aberto, e eu também não posso me emocionar aqui para falar dele, mas sempre muito aberto para ajudar todo mundo. E daí no histórico dele vem, que é um histórico gigantesco, né, Fafá? Muito tempo de Dell, quase 13 anos de Dell, em cadeira de gestão também. Prudential, que é uma referência em relação ao comercial para a gente, ainda mais aqui no Sul. Depois da Prudential, ele chegou a voltar para a Dell e ficou mais uns 2 anos. E para encerrar, estava na DocSign agora também, como gestor de MDR, e foi aí que eu conheci esse fenômeno e trabalhei com ele por um bom tempo. O caso deu quase um ano, né? E nesse um ano a gente trocou muito, me deu espaço para ter liderança no time, para conviver melhor com o pessoal, para bater meta. Então além de tudo isso que ele já passou na história dele, agora ele está tocando com mais foco a E2E Sports, que é uma empresa mais focada para atletas, e é isso que a gente vai conversar aqui hoje, que é um assunto muito interessante. E já linkando com a primeira pergunta, Fafá, por que e como é que vocês entraram nesse mercado dos atletas, que a gente sabe que é complicado, hoje em dia é muito falado sobre isso, em relação à vida do atleta, o que é importante para ele no futuro, uma vida de uma carreira muito curta. Então, a gente queria entender no começo como é que a E2E entrou no mercado dos atletas, como é que isso começou? Perfeito, então. Uma boa tarde, um bom dia ou boa noite para quem está vendo, independente do tempo. Eu estou muito feliz de estar participando aqui do podcast. Sempre ouvi muito bem falar, sempre vi entrevistas aqui no podcast e jamais me imaginaria falando aqui para vocês, né? Pessoas muito especiais aqui, o Léo que eu conheço há esse um ano super intenso e o Diego também que eu já ouvi falar muito bem. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar falando um pouco aqui para vocês e comentar um pouco sobre E2E, um filho que foi gerido, que hoje está na adolescência e em breve alçando voos maiores. Bom, então, como bem falou o Léo, eu sou Fabrício Ferreira, tenho 42 anos, né? Casado com a Daniela e tenho a minha filha que é a Isadora, que é uma grande paixão que eu tenho. E assim, hoje moro em Florianópolis e tenho o meu escritório que é E2E Sports. E2E Sports significa End-to-End Sports. Voltando para o início, né, pegando o gancho da pergunta, a minha carreira foi sempre pautada pelo corporativismo. Então, em 2003, eu passei na primeira turma de estágio da Dell Technologies hoje, né, computadores na época. Comecei primeiro turno no estágio, um ano e meio como estagiário, e depois fui alçando os voos sempre em vendas. Gosto de falar, gosto de me comunicar e me desenvolvi muito corporativamente dentro dessa companhia. E aí sim enveredei para o lado da gestão, né? De 2008 em diante, eu me tornei um gestor, um líder de pessoas, né? E passei por diversos segmentos. Como bem falou, eu fui para a Prudential, e aí na Prudential eu comecei a desenvolver o seguro para atletas, para jogadores. Não era muito a prática, na época, de vender seguros para atletas, né? Não se conseguia entrar nesse mercado. Por ter um familiar, né, que envolve, que está nesse mercado, eu consegui, de alguma maneira,
iniciar o meu trabalho, e aí sim, depois eu fui por minhas próprias pernas. Mas eu percebi que na Prudential, né, que é uma atividade extremamente nobre e que são produtos muito importantes para qualquer um da população, eu entendi que para o atleta em específico existia uma grande lacuna que não era preenchida no mercado naquela época. A gente está falando aí de 2014, 2015, que é o bastidor do atleta. A gente hoje só vê jogo de futebol, a gente vê o glamour da vida de jogador de futebol, a gente vê eles na televisão e todo mundo quer ser um jogador de futebol, né? E quer ter uma vida de jogador de futebol. Mas o quão árduo é a vida do atleta de jogador de futebol, a maioria das pessoas não conhece, né? O quão árduo é a vida das esposas dos jogadores de futebol, que são, para mim, as grandes heroínas, e eu depois vou falar o porquê, as pessoas não conhecem. E eu, vendendo e entendendo um pouco desse público, eu entendi que tinha uma lacuna a ser preenchida, que é o quê? De justamente prestar um serviço de ponta a ponta. Então, o E2E Sports é End-to-End Sports, é um serviço de ponta a ponta. Um serviço de background que é jurídico, planejamento financeiro, porque a carreira do atleta ela é muito rápida, né? Então, de 10 a 15 anos, diferente de quem é um CLT. Um suporte contábil e um suporte de coaching esportivo, né? De trabalhar um pouco a mentalidade do atleta. E é aí que a gente acaba se posicionando. E é aí que eu vi que tinha um grande gap, porque a maioria dos empresários de futebol, eles fazem um trabalho simplesmente da intermediação e não se preocupam com o bastidor do atleta. E a maioria dos empresários não entendem que se o atleta ele está bem fora das quatro linhas, ele vai performar bem dentro das quatro linhas. E aí surgiu a E2E Esportes, de um trabalho acadêmico. Inicialmente eu fiz um projeto piloto numa empresa, né, de futebol, mas depois em 2019 eu resolvi criar o meu próprio CNPJ e aí sim levar em paralelo com o corporativismo o trabalho da E2E Esportes. E aí sempre aquele frio, né, de todo empreendedor, de assim, como que eu vou como que eu vou tocar um negócio, como é que eu vou fazer, vai ter clientes. E aí, desde 2017, a gente angariou o primeiro cliente e esse cliente está conosco até hoje. A gente tem outros tantos, vários clientes hoje do mundo esportivo, principalmente atletas de futebol, né, jogadores de futebol, que a gente acaba fazendo esse trabalho, que é um trabalho muito interessante. Por que que eu digo a gente, né? Por que que eu digo nós? Porque esse trabalho foi desenvolvido por mim, junto com a Daniela, através do trabalho acadêmico que a gente desenvolveu. A Daniela ela é contadora de formação, ela foi controller na Dell, ela entende tudo da parte financeira. Eu tenho hoje um background de contar com suporte financeiro de uma grande instituição financeira hoje, então ter um consultor financeiro que tem a CFP também, que é o consultor financeiro pessoal, tem um bom contador, tem uma equipe por trás, né? Tem um administrativo, então a gente consolidou e incorporou a empresa com, assim, com várias pessoas especialistas dentro das suas áreas para poder prestar um melhor serviço e suporte para os clientes. E é isso que a gente vem fazendo com muita maestria, e principalmente o que eu digo quando a gente começa a trabalhar com atleta, né, que todo, talvez, menino, assim, sonho de moleque, quer vivenciar um pouco da vida de jogador de futebol, para mim é fascinante, né, porque eu estou vivenciando a vida de atletas, estou participando dos momentos de vida, né, de planejar filho, de casamento. Então, assim, pô, é muito gostoso, é muito prazeroso fazer parte desses momentos, né? E aí tu torcer pelo teu atleta que está no fim de semana lá, tu entender as dificuldades, de repente até quando ele não está indo bem, o porquê que ele não está indo bem, porque tem um grande problema por trás aqui que a gente está tentando resolver. Então, isso é fascinante. Para mim é muito fascinante. É algo que me enche os olhos quando a gente resolve o problema dos clientes. E, de novo, eu sempre digo que nós somos grandes resolvedores de problemas. Todos, em qualquer profissão, em qualquer ordem, somos resolvedores de problemas. Então, para mim, é gratificante poder estar nesse meio, participar desse meio. E o mais importante, Léo e Diego, ver o crescimento dos clientes. A partir do momento que a gente começa a trabalhar o planejamento financeiro, a gente trabalha muito a questão de consciência do dinheiro,
o comportamento do dinheiro, o como usar o dinheiro, o como a família faz parte desse planejamento. E aí sim a gente vai vendo a evolução. Vários deslizes no meio do caminho, se traça um grande planejamento, um objetivo. Nós criamos e desenvolvemos um método que é espetacular. Então, assim, um método onde ele gera gráficos, um método que ele é totalmente intuitivo. Então, é um método, né? Então, por que que hoje as empresas são vendidas? Porque elas não têm, talvez, as melhores pessoas, mas pode ter as melhores pessoas, mas elas têm um método específico para poder ajudar os clientes. Então, com esse desenvolvimento, a gente vai vendo o crescimento. Então, isso é gratificante. Gente, vocês não têm ideia do quão difícil é a vida de um jogador de futebol. Um jogador de futebol hoje, ele tem, quando ele troca de clube, o que envolve a troca de um clube, não é simplesmente trocar de clube, pegar um avião e ir para outro lado. A família que fica, a esposa que tem que resolver escola de filhos, que tem que fechar o aluguel, que tem que ir adiante. Então, por isso que eu digo que as esposas são heroínas e que dão grande suporte para o atleta ser o que ele é dentro de campo também, junto do trabalho da I2E. Mas tudo que envolve nessa gestão de troca de clubes ou durante o clube também é uma gestão muito complexa e que a maioria das pessoas não tem ideia do que acontece e só vê o lado glamouroso do futebol. Mas tem muitos desafios, tem muitas intempéries que acabam acontecendo, mas o mais importante é que a gente, enquanto E2E, percebeu isso lá desde 2016, 2015 e se posicionou fazendo esse trabalho que hoje ele vem crescendo cada vez mais e vem sendo muito bem visto. Eu não posso formar simplesmente jogador de futebol, o melhor jogador. Eu tenho que formar um cidadão, porque nem todos os jogadores que estão jogando na base de um clube hoje, eles vão ser jogadores profissionais. E eles vão ter uma renda, que é a renda aquela que a gente vê astronômica. Então a gente tem que formar o cidadão e não o melhor jogador de futebol. Fafá, eu vou até deixar o Diego perguntar um pouco mais, porque a gente não te contou, mas ele quase foi jogador, tá? E esse cara aí Opa! joga uma Goleiro! bola, nossa, Goleiro! tu bota ele na quadra, ele joga sozinho, de verdade. Isso, Que isso eu posso legal! comprovar, e eu já joguei junto, cara, é complicado ali, é complicado. Ele Mas é, ele é, ele é, ele é bom mesmo. e fazendo Pô, a relação com o comercial em si, a gente pode dizer que tu achou oportunidade, que, por exemplo, hoje no futebol, a gente só tem a parte do hunter, né? Que é o empresário, é prospectar o atleta e vender o atleta, fazer a transição. exato, E o resto, exatamente. vamos embora, deixa que ele se vire. Tu é E, mais o CS da operação, né? exatamente. Então, meu papel, eu sou, né, o captador da I2Z, né, que busca sensibilizar e mostrar para os atletas, para as famílias, o quão importante é o nosso trabalho. E é muito triste porque é uma questão cultural das pessoas em geral, não do atleta de futebol, não do jogador, é que culturalmente a gente não é incentivado a ser empreendedor, nós não temos aula de Exato. contabilidade na escola, a gente não tem aula de empreendedorismo, a gente não tem esse tipo de matéria. E para um jogador que abdica da infância, da adolescência muito rápido, ele tem muito menos, porque muitos não acabam não completando a escola. E como eu, enquanto empresário, eu simplesmente faço uma transação, eu pego o menino hoje, eu tiro ele da cidade natal dele lá, que é de repente lá do Nordeste, lá do interior do Rio Grande do Sul, e eu jogo ele numa grande capital sem nenhuma instrução. Ou simplesmente pagando ali a moradia, que eu acho que isso é importante. Não, eu tenho que, de alguma maneira, instruir ele para os perigos, para os riscos, o que pode acontecer quando ele está nessa cidade, como ele se portar perante um grupo, né? Porque cada um traz as suas, o seu passado, né? O seu histórico de vida, como que ele vai se portar dentro de um grupo, né? Como que ele tem que trabalhar a performance dele, que tipo de mindset ele tem que ter. Hoje, eu não faço um planejamento sem mandar por e-mail, independente que às vezes eu mando por uma ferramenta de comunicação por telefone. Eu faço questão de fazer as reuniões, eu faço questão de explicar, eu faço questão de mandar livro, porque a gente sempre diz, né, em 4 pilares que o jogador ele não pode confiar no familiar, às vezes, ou pegar um melhor amigo e transformar ele no consultor financeiro, porque ele não tem a capacitação adequada, né? E muitos desses acabam caindo em algumas tentações, porque acabam vendo muito dinheiro e aí o jogador lá na frente acaba tendo pênaltis, e a gente tem várias histórias dessas. A gente diz que é muito importante aproveitar o tempo na concentração, então a gente dá livro, a gente dá literatura. Então, assim, quanto mais eu puder subir a barra do atleta para que ele fale de igual para igual comigo com relação aos investimentos, eu adoro.
E o que eu trouxe do corporativismo é o profissionalismo. Profissionalismo no quê? Desde o momento de fundação da minha empresa, em 2019, do CNPJ, que eu lancei a rede social, a gente faz a comunicação em português e inglês. O objetivo da minha empresa é internacionalizar atletas, né? Fazer com que o atleta voe mais alto. A gente sempre presta esse serviço de dizer não para o atleta, de dizer não para alguns investimentos que acabam não sendo muito coerentes, né? Não estou falando desse específico, todo e qualquer, às vezes um terreno que ele não está mal localizado, um apartamento que ele tem uma série de problemas, então a gente faz esse trabalho. Números, Léo, Diego, 80% dos atletas, ou eu me arrisco a dizer 80% da população não tem um planejamento financeiro. Verdade. 60% dos atletas acabam a carreira e em 5 anos eles entram em falência. 60% dos atletas profissionais. 60% dos atletas profissionais entram em falência. Pessoas muito famosas, conhecidas, que jogaram em grandes clubes, como, né, no Rio Grande do Sul, no Brasil, entram em falência. Então, o quão importante é esse trabalho, o quanto a gente acredita e o quanto que ele tem feito a diferença na vida dos clientes. E é muito engraçado quando a gente vê o gráfico, né, e da onde a gente pegou o cliente e aonde a gente conseguiu e está conseguindo entregar o cliente, que a linha fica muito bacana, é muito legal. Bem como também, às vezes, a linha ela dá uma embarrigada, como a gente diz, né, ela cai um pouquinho e a gente acaba entrando com alguns gatilhos também, né, do planejamento comportamental e o ponto esportivo que a Daniela faz de forma mais majestosa, de poder ajustar os clientes e ajustar o comportamento também. Férias, para mim, dos atletas, e eu espero que eles vejam isso depois, eles vão ver, férias, para mim, é um grande calcanhar daqueles, porque eles acabam, de alguma maneira, se excedendo um pouco mais na questão financeira, mas eu tento puxar um pouco mais. E a rede social me mostra, né, se eles estão indo bem ou não, e aí a gente vai fazendo. Aí tu consegue ver, né? Ele tem uns que nem postam muito, né? Se vai postar, eu vou chamar. O meu Ele, telefone ele, vai tocar para ele, vai ele, tocar e eu vou. Por isso que eles botaram nos melhores amigos agora, velho. Não te colocaram, se não te Eles, colocaram é por isso. nas férias, eles me tiram dos melhores amigos. Genial, genial. Mas é gratificante, isso acaba acontecendo de verdade mesmo, e é muito gratificante, assim, é muito bacana. É muito rápido mesmo, mas quando o conteúdo ele é muito bom e eu estava aqui olhando e me imaginando também, porque né, todo mundo acaba tendo, a grande parte tem esse sonho aí de ser jogador. É E se verdade. tu pudesse dar uma dica agora, acho que até para os jogadores que tu atende, para todo mundo, enfim, uma dica seja pessoal, profissional, para a galera que está nos ouvindo. Dica, ela é sempre a que eu levei para minha carreira em todos os âmbitos, né? Isso vem da minha criação, do meu pai, da minha mãe, a dona Vera, o seu Valdir, minha avó Honória também que me criou, que é justamente eu levo a minha vida, eu divido ela em 4 blocos, né? E desses 4 blocos eu desenvolvi 3 premissas para mim, né? A primeira delas é o amor pelo que faz. Cara, se tu não é apaixonado pelo que tu faz, não adianta. Pode ser, talvez tu tenha uma capacidade muito técnica naquilo, mas em algum momento tu não vai ir adiante. Então, amor, eu amo o que eu faço, tudo que eu faço. Então, ser gestor de pessoas, eu amo e amava. Tá na minha empresa, resolver problemas dos clientes é ótimo. E a segunda é essa, assim, nós todos somos entendedores e resolvedores de problemas, tudo em qualquer ordem, em qualquer profissão. Desde uma pessoa que limpa uma rua até a pessoa que é presidente de uma empresa, ela tem que entender que ela é paga e muitas vezes para entender e resolver o problema, e é isso que nós fazemos na E2E. E a terceira é arriscar. Assim, eu sou um cara que arrisco muito, eu sou um cara que não tenho medo de dar a volta por cima, assim, de corrigir a rota, mas não ter limites para a questão de tu poder ir adiante, tu poder ir além. Arrisca, faz, vai, se desafia. Sensacional. Pô, Fafá, muito obrigado aí por ter participado dessa aula aí agora, principalmente no final de vida também, né? E nos Muito motivar a obrigado. sempre buscar e arriscar. Muito obrigado É mesmo. isso. Com certeza, pô, muito obrigado. Obrigado mesmo pelo convite de vocês, adorei aqui o formato, ele faz com que a gente seja bem objetivo
gostei também, espero que tenham gostado, que todos tenham gostado. E aí sim, né, seguir a E2E aí nas redes sociais, porque tem bastante conteúdo, não só para jogador de futebol, mas para a vida também, para se aprender. Muito obrigado.